Futebol, palavra mágica que além de tocar a bola, toca nossos corações e que espalhando adrenalina conduz emoção àqueles que apreciam esta modalidade esportiva doidice mundial. Ora bolas, se o futebol é capaz de provocar paixões naqueles que o curtem, o que dizer dos sentimentos daqueles que ajudam a desencadear estas emoções? Não me refiro aos jogadores, e sim aos locutores, aqueles profissionais da comunicação que, empunhando um microfone, levam a ouvintes e telespectadores as emoções de uma partida de futebol. Quer saber mais? Venha conosco! A história do rádio contada por quem a viveu. Roberto Salvador, 1922-2022. 100 anos de rádio no Brasil. Antes de entrar no tema deste episódio, o pedido de sempre. Se você gostar, ao final, coloque o seu like. Isso é muito importante, pois nosso canal já está bombando por aí. E quanto mais você gosta, mais você coloca o like, melhor para mim, melhor para o YouTube. Eu costumo dizer que compartilhar é um toque de amizade. Compartilhe também nosso vídeo. E já que você gosta de conhecer a história do nosso rádio, eu sugiro que compre o meu livro, A Era do Rádio Teatro. Aqui tem outras histórias, tem fotos, tem depoimentos. Saiba como adquirir o livro visitando o meu blog. Olha aí o endereço. Bom, e vamos ao nosso tema de hoje. Em minha vivência de radialista, coletei alguns episódios curiosos que passo agora a relatar para vocês, aproveitando o momento em que se disputa o Campeonato Mundial de Futebol. Já comentei no nosso canal A História do Rádio o curioso fato de que muitas pessoas cultivam o velho hábito de ver o jogo no estádio ou na televisão ouvindo o radinho. Para muitos, a partida de futebol, na voz dos narradores de rádio, parece ter mais emoções do que na voz do locutor de televisão. Já explicamos isso aqui, olha só, já falei nisso aqui. Os locutores esportivos do rádio desenvolveram, através de décadas, técnicas e estilos tão interessantes que ouvir um locutor narrando um jogo lá no passado chega a ser engraçado. Vou mostrar para vocês como eram as transmissões esportivas nos primórdios do rádio. Um pequeno trecho onde o locutor pioneiro Armando Pamplona transmite uma partida de futebol entre o Bolonha e o Paulista pela Rádio Educadora Paulista, sabe quando? 1934. Detalhe comum na época, no momento do gol, o barulho é tão grande, que você apenas desconfia que foi gol. Internacional entre o quadro paulista e o Bolonha Futebol Clube, vencendo o quadro de São Paulo pela contagem de 6-4. A multidão invade o campo, carregando os jogadores. Transmite PRAE, Rádio Educadora Paulista, em combinação com o Rádio Clube do Brasil do Rio de Janeiro. Tecnicamente, o jogo deixou muito a desejar de parte a parte. As defesas foram fracas e os ataques mal organizados. Damos por terminadas as nossas irradiações desta tarde. Porém, em pouco tempo, os locutores descobriram que, além de não
poderem ficar no meio da torcida irradiando o jogo, necessitavam criar uma linguagem própria para levar a emoção e informação aos ouvintes. Um dos profissionais que mais rapidamente descobriu e assimilou essas técnicas foi Galiano Neto. Na Copa do Mundo de Futebol, realizada na França, ele estava lá, narrando os jogos para todo o Brasil. Falamos isso aqui, olha aí. Vale a pena dar uma olhada. Galiano Neto, pernambucano de Recife, e era filho de imigrantes italianos. No jogo do Brasil contra a Itália, o zagueiro Domingos da Guia cometeu pênalti no atacante italiano, justamente marcado pelo árbitro. Galiano Neto, durante a transmissão, comentou que realmente a falta existiu. Pronto, foi o suficiente para que a opinião pública brasileira acusasse o locutor de antipatriota. Vamos ouvir o que nos conta o saudoso locutor esportivo comentarista Luiz Mendes. O Galiano Neto foi um locutor extraordinário, a meu ver, o maior locutor esportivo de todos os tempos. Ele foi aquele que transmitiu a primeira Copa do Mundo. Ele transmitiu em 1938. E como ele era de origem italiana, ele, ao comentar o pênalti que o Domingos da Guia cometeu sobre o Piola, ele disse que realmente foi pênalti. E aí começaram a chamar o Galiano de Italiano Neto, o que não era justo, porque ele torceu pelo Brasil, porque ele era muito brasileiro, ele era pernambucano ele. O Galiano Neto era nascido em Pernambuco e tinha realmente origem italiana, o pai era italiano, mas não torceu pela Itália, bem ao contrário. Criou para o Leônidas o homem de borracha, o diamante negro, aquelas coisas todas criadas por ele. Na busca de uma linguagem própria para a narração esportiva, Ari Barroso teve a genial ideia de tocar uma gaitinha para anunciar um gol e assim facilitar a vida dos ouvintes. Era uma gaitinha como esta aqui. Ari gritava gol e tocava a gaitinha para diminuir os efeitos da gritaria da torcida. Ó. Vai começar a partida. Leônidas entrega a Perácio. Perácio a Leônidas. Leônidas avança pelo centro, dribla no Egelinho, sanduíches, Este foi o precursor dos efeitos sonoros que progressivamente foram surgindo, enriquecendo as transmissões esportivas. Luiz Mendes, que narrava jogos pela Rádio Globo, introduziu o som de um relógio Cuco para anunciar o tempo de jogo. Contudo, um dos mais famosos efeitos sonoros introduzidos no rádio esportivo foi este aqui. Vamos reviver o famoso apito e outros jargões na voz de Valdir Amaral. Você, ouvinte, é a nossa meta. Pensando em você é que procuramos fazer o melhor. O relógio marca! 4h44 da tarde aqui na Globo. Apite comigo, galera! 41-4, vou jogar na primeira etapa e o placar aqui no Estádio Olímpico João Avelange. Botafogo 0, Fluminense também 0. José Carlos Araújo. Como dissemos anteriormente, os locutores ficavam perto da torcida, na tribuna social ou à beira do gramado, narrando o jogo. Os locutores não tinham vida fácil. Orlando Batista, que narrava pela Rádio Mauá do Rio de Janeiro, não media sacrifícios. As confortáveis cabines viriam depois. Um dos primeiros clubes a construir cabines de rádio foi o Vasco da Gama. As cabines ficavam no alto da arquibancada de São Januário. O exemplo seguido pelo Maracanã
em 1950, seria adotado por todos os estádios do mundo. Mas, antes disso, eu gostaria de dizer que a relação clubes de futebol com narradores de futebol nem sempre foi assim muito amistosa. Lá atrás, houve um tempo, veja só, que os dirigentes acreditavam que as transmissões esportivas roubavam o público dos estádios. E alguns clubes chegaram a proibir a entrada dos locutores para transmitir os jogos. Com as rádios proibidas de entrar, restou a Ari Barroso, que era da Rádio Tupi, buscar o telhado de uma casa vizinha no alto de um morro e narrar de lá o futebol, o jogo que acontecia no estádio do Vasco. O fato foi muito badalado na ocasião. Comentava-se até que Ari estava no telhado de um galinheiro. Exageros à parte, serviu de inspiração para Lamartine Babo compor este cateretê, já aqui mencionado, já falei nisso aqui. A letra dizia assim: sou Rádio Clube, eu sou é homem, minha gente, francamente sou do esporte, futebol me põe doente. Gol! No galinheiro, se irradio para o povo, cada gol que eu anuncio, a galinha bota um ovo. Vamos ouvir. Homem, minha gente, francamente sou do esporte, futebol me põe doente. No galinheiro, se irradio para o povo, cada gol que eu anuncio, a galinha bota um ovo. O futebol narrado pelo rádio cai imediatamente no gosto dos brasileiros. O sucesso da transmissão da Copa do Mundo por Galiano Neto em 1938, diretamente da França, já falei disso aqui também, consolida de vez a presença do rádio nos estádios de futebol. Muitos locutores, que são apenas locutores, se especializam na linguagem e na transmissão de jogos. Oduvaldo Cosi, na minha opinião, foi o maior narrador esportivo de todos os tempos. Locutor e diretor artístico da Rádio Nacional, passa a transmitir futebol. Jorge Cury, um jovem vindo da cidade mineira de Caxambu para ser locutor comercial da Rádio Nacional, se transforma também num grande locutor esportivo. O próprio Ari Barroso, grande compositor e animador de programas de calouros, vai também transmitir jogos. O fenômeno se repete em São Paulo com o surgimento de grandes nomes da narração esportiva, como Pedro Luiz, Edson Leite, Geraldo José de Almeida e o grande Fiore Giliotti. Já falamos deles aqui, já falamos. Luiz Mendes, o homem da palavra fácil, como era chamado, veio do rádio gaúcho e se consolida como grande narrador esportivo e depois comentarista, tanto no rádio como na televisão. A respeito dos radialistas que desejavam migrar para a transmissão esportiva, Mendes tem uma história interessante. Urbano Lois, que, seguindo o exemplo de outros profissionais, queria também se transformar em narrador esportivo, era um excelente radioator da Rádio Marinque Veiga e fazia papel de galã nas novelas. Mas vamos à história contada pelo próprio Luiz Mendes. E quando a Rádio Nacional começou, ela não tinha um locutor esportivo. Entre aqueles que estavam lá como locutores comuns. E houve um, por exemplo, foi famoso posteriormente, Urbano Lois, um mineiro de Uberaba. Você vai transmitir. Ele aí foi na redação do jornal da Rádio Nacional, que era à noite, e pegou a fotografia de jogador por jogador e colou num papel. Botou lá a posição do goleiro, o goleiro, botou o back direito, o outro back, aí foi botando posição por posição. E aí começou a transmitir. Ele era muito bom improvisador, foi improvisando, tudo muito bom. Aí deu a saída.
Quando o cara para ele disse, fulano passou para Beltrano. Aí começou aquela mistura de jogo, vai para cá, outro vai para lá. Ele disse, embrulhou tudo e parou, não quis mais continuar transmitindo. Aí entrou um outro lá. Um grande show escrito e apresentado por Antônio Maria. Antes de iniciar o programa de hoje, eu me vejo na obrigação de agradecer esse enorme auditório que comparece a esse programa Rua da Alegria. Esta é a voz de Antônio Maria, importante radialista que veio de Recife para se firmar no Rio, nas rádios Marim Veiga e Tupi. Produzia programas importantes, especialmente humoristas. Se consagrou também como autor de músicas de sucesso. Foram muitas as que ele compôs. Separei apenas 3. Vamos recordá-las. São do seu tempo? Vento do mar no meu rosto e o sol a queimar, queimar. Calçada cheia de gente a passar e a me ver passar. Rio de Janeiro, gosto de você, gosto de quem gosta deste céu, deste mar, dessa gente feliz. Dorme, menino grande, que eu estou perto de ti. Sonha o que bem quiseres, que eu não sairei daqui. Ó vento, não faz barulho, meu amor está dormindo. E o mar não bata com força, porque ele está dormindo. Ninguém me ama, ninguém me quer. Ninguém me chama de meu amor. A vida passa e eu sem ninguém. E quem me abraça não me quer bem. E passou também a narrar jogos de futebol, diretamente da cabine do Maracanã. Era um bom narrador. Homem da noite, foi brilhante cronista, escrevendo para diversos jornais. Mas isso é outra história. O assunto hoje é futebol. Naquela época, era vedado aos locutores esportivos dizerem qual era o clube de seu coração. Mas, no fundo, os torcedores sabiam qual a camiseta que os narradores escondiam debaixo da camiseta de trabalho. Luiz Mendes era botafoguense e gremista. Botafogo era também o clube de coração do Valdir Amaral e de João Saldanha. Epa, Saldanha era comentarista? Não, mas deixa pra lá. Deixa ele aí, merece ser lembrado. O veterano Dom Alcei Camargo tinha amor pelo América do Rio. Meu amigo José Carlos Araújo, o famoso garotinho, era e é tricolor de coração, como tricolor era o do Valdo Cosi. Orlando Batista era tricolor, embora muita gente jurasse que ele era vascaíno, porque a grande maioria dos anunciantes de Orlando
era de empresários portugueses. Ele narrava, na maioria das vezes, jogos do Vasco da Gama. Acho que ele era assim meio vascaíno, vá lá. Mas vascaíno por inteiro era Antônio Maria. Jorge Cury era rubro-negro, embora não revelasse abertamente como procedia outro rubro-negro, Ari Barroso. Esse era um caso à parte, rompendo com os padrões de comportamento da época. Ari declarava ostensivamente que torcia pelo Flamengo, com a palavra Jorge Cury. Desce o Flamengo, bola com Aristóbulo. Aristóbulo não é nome de jogador de futebol. Ataque contra nós. Ele não dizia contra o Flamengo, ele dizia contra nós, né? Nos bastidores, nenhum diretor de emissora ousava reprimir os ímpetos rubro-negros do grande Ari Barroso. Muitos são os ingredientes que no rádio de hoje transformam uma irradiação esportiva em um espetáculo de sons, muito diferente do barulho ensurdecedor da torcida na hora do gol, naquelas velhas transmissões esportivas. Contudo, o papel mais importante é o do narrador, um profissional especializado em transmitir emoções. Pênalti sem dúvida nenhuma, Costa. Absolutamente clara a marcação do juiz. Pênalti. E é agora, Costa. Pênalti sobre Pelé. A minha opinião, senhores, me desculpem, não é agora muito válida. É a torcida toda, ou são só a torcida toda? Ajeita a bola lá, vai bater Pelé. Eu não gostaria que o 10º gol fosse assim de pênalti. Eu queria que fosse um gol feito, um gol trabalhado, um gol elaborado. Mas valha este, tomara Deus que ele faça e termine essa história sem fim de 1000 gols. Atenção, o Maracanã todo está aqui fremente de expectativa. Manuel Amaro, Pelé baixou a cabeça. Olhem só Pelé. Pelé virou as costas. Também um homem frio como ele se emociona. Caminhou Pelé, apontou. Olhem o time do Santos. Olha a loucura. Olha a loucura. O time do Santos no meio de campo. Olha a loucura pelo 10º gol. Palmas de todo o Maracanã. Olha o time do Santos formado em fila olímpica para receber o rei dos 1000 gols. O rei dos 1000 gols. Ele é carregado pelos repórteres. Pelé é trazido em triunfo com a bola na mão, acenando a bola. É um espetáculo emocionante. Olhem só, Carlos Alberto, o capitão, vai buscar Pelé. Não é a multidão, não é o povo que o adora, são os repórteres. Aí, e o Maracanã todo. Vejam os senhores, o povo que não tem acesso a ele, o povo que não pode chegar
pelo seu nome, ovacionando. Os outros não, repórteres, fotógrafos, radialistas. E agora o time do Santos formado. E ele dá um pulo em cima do primeiro. Agora o time do... Onde está a arbitragem? Onde está a FIFA? Onde estão as regras? O fato é mais importante. Pelé é carregado e ele ficou emocionado, chorando. O homem frio, a esfinge que ninguém conseguia interpretar, debulha-se em lágrimas ante o seu 1000º gol. E fim de papo. Ficamos por aqui neste episódio que focalizou a origem das transmissões esportivas e algumas curiosidades que envolvem o mundo da narração do futebol pelo rádio. No próximo episódio, falaremos sobre aspectos da vida de alguns narradores. Afinal, se eles transmitem emoções, é porque sentem emoções. São seres humanos. Será um tema bastante emocionante. Vocês podem saber mais sobre a história do rádio visitando o meu blog. Lá tem textos e fotos sobre o tema. No blog há um lugar que você clica e pode comprar por ali o seu exemplar do meu livro, A Era do Rádio Teatro. Estamos também no Instagram e no Facebook. Até a próxima. Caminhou Pelé, apontou.